Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre o meu primeiro semestre da faculdade. Pra quem ainda não viu os vídeos anteriores, não sabe que eu estou cursando pedagogia na UFPR e eu vou agora em 2018, né, pro segundo ano no curso. Então hoje eu vim contar sobre o primeiro período e vou especificar as matérias, as notas que eu tirei, o que eu achei, enfim. E daí no próximo eu conto sobre o meu segundo período, tá? Enfim, nesse primeiro período, gente, era tudo muito novo, então eu ainda estava conhecendo o curso, estava conhecendo a minha turma, porque é muito diferente do ensino médio, não é a mesma coisa. São pessoas com personalidades totalmente diferentes de pessoas que você realmente conhece, porque são pessoas de todos os tipos e de lugares diferentes. E, geralmente, quando você está estudando no ensino médio, no ensino fundamental, são pessoas que são próximas da sua casa ou que você fica muito tempo junto e tudo. Então é uma coisa nova, né? E eu sempre estudei perto de casa, num colégio perto de casa, e dessa vez a faculdade era longe, né? Porque fica no centro de Curitiba. Então eu achei tudo muito novo e tudo muito recente. Então eu ainda estava meio perdida no primeiro período, ainda estava entendendo o que estava acontecendo. Sem contar que esse ano eu comecei com uma rotina bem diferente pra mim, uma rotina nova, porque... Ano passado, né, no caso. Porque eu trabalho na parte da manhã, aí eu faço um curso no Senai na parte da tarde, e na parte da noite eu vou pra faculdade. Então eu fico o dia inteiro fora de casa, saio cedo e volto tarde pra casa. Então era uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida e bem cansativo. Então esse primeiro período foi um período mesmo de me acostumar e de me adaptar com a minha rotina, né? Eu já quero deixar bem claro nesse vídeo que eu faltei algumas vezes, às vezes por cansaço, ou às vezes pra dar tempo de eu fazer algum trabalho. Então, assim, algum trabalho do curso ou da faculdade. Porque eu senti essa necessidade de faltar alguns dias porque realmente eu tava muito cansada. E eu não me arrependo de ter faltado alguns dias na faculdade, sinceramente, porque eu acho que era bom pra mim ter esse tempo, assim, meio off, né? E nas férias de julho eu acabei indo pro segundo semestre, né? Eu acabei não tendo muito tempo pra descansar, porque eu tive, tipo, uma semana de férias do Senai, e no trabalho eu não tive nenhuma. Então eu tive que continuar trabalhando todos os dias, e daí no Senai voltou, então eu ficava, tipo, o dia inteiro só até 5. Ficava até as 5 fora de casa, depois eu voltava pra casa. Enfim, então eu acabei não descansando tanto durante o ano, né? Eu tô descansando agora que as minhas férias começaram, mas assim, do começo do ano pra cá eu não tive tanto tempo pra descansar, pra sentar, pra fazer minhas coisas, pra dormir, né? Enfim, então eu aproveitava mais o final de semana pra isso mesmo. E às vezes no final de semana eu já queria fazer um trabalho, e às vezes eu tinha que fazer isso, né? Mas enfim, então no primeiro período eu ainda estava começando a conhecer. As minhas aulas começaram no dia 20 de fevereiro, mas foi uma semana de calouros, eles fazem lá no UFPR uma semana de calouros. Então eu fiquei uma semana sem ter muito conteúdo, né? A gente tava mais que fazendo dinâmicas, essas coisas para conhecer a faculdade, o curso e tudo mais. Porque na UFPR é uma faculdade bem livre, assim, eu não tive a oportunidade de estar em outras faculdades privadas, né, então essa foi a minha primeira faculdade, uma federal, e foi o meu primeiro contato com faculdade. Mas eu pude perceber que a faculdade da UFPR é bem livre, assim, as pessoas fazem o que elas quiserem, tem gente de todos os estilos e tipos e jeitos, personalidades, tem coisas muito diferentes, coisas que você nunca vê no ensino médio, sabe? E pessoas que realmente, assim, estão, sabe, foda-se pra todo mundo. E, enfim. E lá no curso também você não precisa pagar, então é algo que a pessoa faz, assim, realmente se ela quiser. Se ela quiser, ela vai lá e faz o curso, ela passa no curso. E ela realmente ter vontade, ela vai lá e termina o curso, né? E tem 8 anos pra concluir. Então, por exemplo, um curso de 4 anos. Você vai ter 8 anos para você conseguir concluir o seu curso, se você pegar alguma DP, enfim. Então, eu comecei e eu achei tudo novo, e na primeira semana eles explicaram como é que ia funcionar, a questão das horas optativas e as complementares, e eles explicaram tudo certinho pra gente como é que funcionava a faculdade, como que ia funcionar a grade do curso também, porque na verdade, gente, o primeiro ano, ele é um primeiro ano mais ou menos fixo, assim, a grade, mas depois você pode mudar e fazer o que você achar melhor da sua grade. Isso é muito interessante, porque
você pode mudar as aulas e tudo mais. Você pode pegar, por exemplo, no primeiro ano, não, no segundo ano, você já pode pegar uma matéria do quinto ano, sabe? Então, você pode fazer a sua grade e modular da forma que você achar melhor. Sem contar que as optativas que a gente tem, a gente pode fazer de outros cursos. Então, pode pegar uma matéria lá de matemática e fazer, sabe? Só pra conhecer. É um pouco mais difícil porque não é no mesmo campus, né? Não é tudo no mesmo campus, são vários campos diferentes. Mas é interessante porque você pode ter essa forma mais livre, assim. Mas enfim, então as primeiras matérias que eu tive foram fixas, né? Eles mesmo que fazem essa primeira grade do primeiro período pra gente. Então eu tive algumas matérias que eram fixas. E também tem algumas matérias que são semestrais e algumas que são anuais. Então é bem diferente isso, né? Geralmente o curso ou ele tem só anuais ou ele tem só semestrais e lá não. É meio misturado, assim, pelo menos o meu curso, né? E as matérias que eu tive, então eu vou falar quais foram e mais ou menos o que eu aprendi nessas matérias, tá? Então eu tive OGEB 1, a primeira OGEB. OGEB é Organização e Gestão da Educação Básica, então é toda a questão da educação básica, das leis, as diretrizes que giram em torno da educação básica, que é, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, ensino especial, que é educação especial. Então, basicamente as diretrizes, e é isso que a gente viu no primeiro semestre, né? Então eu vi um pouco sobre a LDB, eu tô olhando pra baixo porque eu tô lendo aqui que eu anotei. Sobre a LDB de 1996, né? Então a gente viu todas essas etapas que eu falei pra vocês, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação especial, enfim. Depois a gente também viu um pouquinho sobre a Constituição de 88 e a gente meio que comparou com a LDB, enfim, a gente fez uma relação entre elas. Mas assim, o primeiro semestre foi basicamente isso em OGEB. Aí no primeiro semestre eu tirei 84 em OGEB e eu tive 4 faltas. Eu achei assim bem tranquilinho. O OGEB, ele é um semestral, mas a gente teve OGEB 1 e 2 no primeiro ano, tá? Aí teve História da Educação, a primeira, né? Que teve Educação na Grécia, meu professor deu aulas assim sobre como funcionava a educação na Grécia e tudo mais, e qual é o impacto que teve até hoje, né? A gente viu Ilíada e Odisseia, que é do período homérico, né, do Homero. A gente viu Paideia, a gente viu o papel da história, né, na educação dos professores, né, na formação dos professores, qual que é o impacto, por que a gente estuda educação, história da educação. E a gente também fez fechamentos de leitura, então o meu professor foi o primeiro que deu essa introdução pra gente sobre fechamento. Fechamento é quando você lê alguma coisa, um artigo, um texto, enfim, um livro, e você pega as partes, tipo, principais, e você anota, por exemplo, você coloca lá, página tal, e você coloca o que teve na página tal, qual frase, qual parte que teve na página tal. E você pode comentar sobre essa parte também, dar meio que um resuminho, acrescentar outras coisas, enfim. Então esse é um fichamento, basicamente, né? E a gente também teve que fazer um ensaio nesse primeiro período. O ensaio é muito difícil e foi muito complicado de fazer, mas a gente deu conta até. E nessa matéria eu tirei 82 e eu tive 10 faltas, só que essa de História da Educação é uma matéria anual, então ela não é semestral, então essa 82 valeu para os 2 semestres, né, no caso. Aí eu tive Biologia Educacional, que também é uma matéria anual, e eu vi a introdução à Biologia Educacional, então como que surgiu essa matéria, essa disciplina na faculdade, enfim. Vi sobre eugenia e eutenia, que é a questão da herança biológica, herança ambiental, enfim. Eu não vou entrar muito no âmbito, né, dessas disciplinas, eu tô falando só geral, assim, né, pra vocês. Vi sobre as bases biológicas do desenvolvimento, então os biólogos que estudaram sobre essa parte do desenvolvimento propriamente dito. Vi sobre inatismo, interacionismo, empirismo. Vi sobre genética, fixo assim, né? A parte de genética, e principalmente a gente focou nas doenças hereditárias também, que são doenças que a gente pode ter contato quando a gente for dar aula, né? E atuar na parte de pedagogia, porque são doenças que a criança já nasce com ela, né? Que ela é hereditária, como diz o nome. E a gente teve que fazer alguns seminários, foi bem bacana, eu aprendi bastante nessa parte. A gente também teve
Daí em Biologia Educacional eu tirei 86, é uma matéria anual, né? Eu tive 4 faltas. Lembrando que todos os dias a gente tem 4 aulas, tá? Então, por exemplo, Biologia Educacional era toda quarta-feira que eu tinha aula. E eram as 4 aulas só com essa professora. Então, se eu faltasse um dia, eu teria 4 faltas. Deu mais ou menos pra entender? Mas é basicamente isso. Aí, pesquisa educacional eu tive também, que falava o que é ciência, minha professora começou a falar, o que é pesquisa educacional, para que serve, né? Um pouco sobre letramento científico, como ler um artigo científico e tudo mais, e sobre resumo nesse primeiro semestre. Também é uma matéria anual, pesquisa educacional. E foi uma matéria que eu não curti muito, eu acho que muito mais pelo profissional, pela professora que estava dando aula, mas foi uma matéria bem que eu não curti muito. Mas assim, faz parte, né? Aí eu vi EJA. Nessa pesquisa educacional eu tirei 100, eu tive 2 faltas. A EJA é uma matéria semestral e eu vi quais são as leis que regem a educação de jovens e adultos, como funciona, como é lecionada, enfim. E a gente também fez alguns seminários sobre o Paulo Freire, que fala bastante sobre essa educação de jovens e adultos, tá? E a gente leu alguns livros dele, né? E fizemos seminário. Eu tirei 78 e tive 2 faltas. Lá a média, você tem que tirar 70, tá bom, gente? Então, tem umas matérias que eu passei bem lá na faixa, né? Aí teve Fundamentos da Educação Especial, que também é uma matéria anual. Eu tirei 72 e tive 5 faltas. Nessa matéria, a gente no primeiro semestre viu sobre surdez, sobre deficiência visual e sobre deficiência intelectual. Aí tive Função Social do Pedagogo, que é uma matéria semestral, que a gente viu identidade do pedagogo, o que é pedagogia, a função de um pedagogo, como a gente viu um pouquinho sobre Paulo Freire também, a gente viu sobre pedagogia tradicional, escola nova, tecnicista, a gente viu alguns pensadores também. E eu tirei 90 nessa matéria e tive 4 faltas. Aí eu tive Filosofia da Educação 1, que é uma matéria anual. A gente falou sobre Aristóteles, sobre Paideia, sobre Homero, sobre a República de Platão e sobre o mito da caverna. E foi uma matéria, gente, não muito bacana, não gostei muito também por causa do professor, eu acredito. Porque ele começava a falar, ninguém entendia nada e filosofia já é uma matéria complicada por si só. E ele só complicou um pouco mais a cabeça de todo mundo. Todo mundo saiu meio, o que tá acontecendo? Porque é uma matéria muito difícil de compreender. E é difícil, principalmente, a gente conseguir correlacionar com pedagogia. Porque, assim, você ter filosofia, tudo bem, é filosofia. Mas o que isso tem a ver com pedagogia? E a gente não tinha essa noção, assim, muito, principalmente nas aulas desse meu professor. Depois a gente mudou de professor no segundo semestre, daí eu vou comentar um pouco sobre o segundo. Mas foi bem complicado, assim, né? Eu tirei 75, tive 14 faltas, porque eu faltei bastante na matéria dele. Porque eu não curtia muito mesmo, e era sexta-feira, gente, sexta-feira de noite, a aula dele era as 2 últimas. E eu já tava, assim, saco cheio de ficar ouvindo, a gente só ficava ouvindo mesmo. E ele não tinha slide, não tinha nenhuma plataforma pra demonstrar as coisas, ele só falava. E era muito chato, gente. Sexta-feira de noite eu só queria dormir. Então é bem complicado. Mas como eu falei pra vocês, gente, então essas foram as matérias. Eu tive 8 matérias no total. Deixa eu ver se são 8 matérias no total. E como eu falei pra vocês, a minha rotina era muito complicada, era muito cansativa. Então às vezes eu tava lá na aula, mas assim, viajando, né? Mas eu gostei muito, eu aproveitei muito desse primeiro semestre. Foi um primeiro semestre bem de teoria mesmo, né? A gente viu teoria sobre história, teoria sobre biologia, teoria sobre filosofia, teoria sobre pedagogia. Então não tem tanta prática, né, nesses primeiros anos. É mais teoria mesmo para você ter um contexto, para você conseguir entrar. Principalmente porque são fundamentos, a maioria são fundamentos, né? Não metodologias. Então, nesse primeiro semestre, no segundo semestre também foram muitos fundamentos. Então, isso foi bacana, eu aproveitei bastante, achei que minhas notas não ficaram tão ruins assim, não peguei nenhuma DP, isso já tá valendo, né?
E como eu falei, por causa da rotina, deixa tudo muito complicado, porque era muita coisa pra minha cabeça, porque eu não tinha só as matérias da faculdade, eu tinha as matérias do Senai também, então eu juntava tudo e virava uma bola de neve. Mas no final das contas eu consegui concluir todos os trabalhos, entreguei todos, apresentei todos os seminários, então finalizei de uma forma assim que eu achei que foi bem boa e eu fiquei bem contente com o meu rendimento em relação a isso. E sem contar que eu acho que a nota não influencia em nada, influencia o que você aprendeu em sala de aula, o que você absorveu da disciplina, né? Mas é isso, daí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o segundo período daí pra vocês, tá?